Seria um dia comum, como qualquer outro, se não fosse pelo fato que aquela manhã de sexta-feira começasse de uma forma que eu não esperava. Era por volta das 6h30 da manhã, quando vi o ronco de um carro ao longe. Não demorou muito, o mesmo carro começou a buzinar em frente à casa de meus pais. Do meu quarto escutei a porta de casa se abrindo, e meu pai receber alguém. Quem poderia ser? Fui até a sala e fiquei surpreso com a visita que tinha acabado de chegar. Era o tio Beto, estava sozinho. Ele iria passar o dia. A conversa iria ser longa. Ele e meu pai tinham algo muito importante a tratar. E assim foi pelo dia todo. Sabia que não poderia ser algo bom. Quando foi por volta das 16 horas, meu pai me chamou e me contou o motivo do tio Beto estar lá. Depois de me falar tudo, me perguntou: Então, filho, vai voltar comigo? Em meus pensamentos pensava em não ir, mas não poderia nunca deixar meu pai e o tio Beto ir atrás daquela criatura sozinhos. Viajamos no outro dia. Logo pela manhã, quando foi por perto das 10 horas, já conseguia ver a fazenda que morávamos. Por ter nascido naquela fazenda me veio lembranças daquele local. Agora entendo porque meu pai nunca iria descansar. Aquele lugar era a sua vida. De uma forma ou de outra, iríamos resolver tudo aquilo. Chegamos em nossa antiga fazenda. Tio Beto ainda morava lá com sua esposa e seu filho. A fazenda estava do mesmo jeito. Estranhei porque não morava ninguém. Dentro da casa estava tudo como deixamos. Foi então que meu pai me falou que a fazenda não tinha sido vendida. Ficou aos cuidados do tio Beto e que a casa do Rio de Janeiro era da minha falecida avó, ou seja, a mãe de meu pai. O pedaço de terra que meu pai deu para o tio Beto e as cabeças de gado realmente foram dadas para ele. Em troca, ele manteria a fazenda em ordem. Aí entendi porque meu pai não pagou o tio Beto pelo tempo de trabalho que ele tinha prestado à nossa família. Tinha uma pequena casa nos fundos da casa de tio Beto, uma casa que antes não estava lá. Tio Beto falou para irmos até essa casa, abriu uma pequena porta, fiquei surpreso com a quantidade de armas que tinha. Então tio Beto falou para meu pai: Aí está, senhor, tudo o que o senhor me pediu. Durante esses anos, saímos pela fazenda, meu pai falava sobre a criatura. Perguntava se ela, depois que fomos embora, tinha voltado. Tio Beto respondeu que sim. Infelizmente, mais umas cabeças de gado foram mortas. Aí meu pai resmungou que isso logo iria acabar. Fomos até uma vendinha rural comprar alguns mantimentos para fazer na casa de tio Beto. Minha mãe não tinha vindo junto conosco. Meu pai achou melhor ela ficar para cuidar da casa do rio. E também temia pela sua segurança. Saímos em uma rua de terra que tinha em frente à fazenda. E fomos caminhando até uma vendinha rural de um senhor que era há muito tempo amigo do meu pai. Todos na região o chamavam de seu Jairo. Andando pela estradinha que tinha mata fechada dos lados, a uns 200 metros encontramos uma senhora, que morava há muito tempo em uma casinha pequena na beira daquela estradinha. Aquela velha ficou me olhando dos pés à cabeça, mas não falou nada. E na volta, aquela senhora ainda estava lá. Aí falou para o meu pai: Cuide dos seus, porque a criatura irá voltar para tirar de você alguém da sua família. Você tirou algo muito importante daquela fera. Mais à frente perguntei para o meu pai sobre o que aquela velha estava falando. Ele só me olhou e não falou nada. Fizemos um lanche na casa de tio Beto. A tarde foi chegando, aí fomos ao galpão que estava as armas. Nos armamos, como diz, até os dentes, pouco antes de sairmos. Tio Beto mandou sua esposa para a casa de sua mãe, para ela não ficar sozinha na casa, pois seu filho iria junto conosco atrás daquela coisa. Quando estávamos todos armados e pronto para irmos atrás daquela coisa, chegou um carro na fazenda. Eram mais 3 fazendeiros que moravam ao redor da nossa fazenda. Eles iriam junto conosco. Também tiveram algumas perdas de animais por causa dessa fera. Agora estávamos em 6. Os outros fazendeiros já estavam preparados com armas e facões. Então fomos à direção à mata.
exatamente na mesma clareira que vimos aquela fera pela primeira vez. Meu pai perguntou ao tio Beto se ele tinha deixado uma isca como pediu. Tio Beto falou que sim. Quando chegamos no local, tinha um javali amarrado em uma árvore. Ele tinha posado a noite toda ali. Aquela fera não tinha matado a isca. Meu pai falou que a fera não queria animais e que ele suspeitava atrás do que essa fera estivesse. Nesse momento, ficamos todos quietos pensativos. Meu pai começou a andar e fomos acompanhando ele, sempre alerta a qualquer tipo de movimento, olhando cuidadosamente para acharmos vestígios que aquela coisa poderia ter deixado por ali. Encontramos só cadáveres de animais e também algumas pegadas, que só poderiam ser daquela fera. Continuamos andando pela mata, até que chegamos de frente a um grande lago. Armamos acampamento, ficamos prontos se caso aquela coisa aparecesse por ali. Dessa vez ela não escaparia. Já era perto das 11 horas quando achamos melhor subir nas árvores e ficamos de prontidão caso algo aparecesse. A lua estava brilhando no céu, não tinha nuvens. Isso ajudava para podermos enxergar ao longe. Quando foi por volta de 1 da manhã, algo começou a se movimentar na mata. Todos armaram as suas armas e só esperamos o melhor momento chegar. Não demorou muito, aquilo começou a passar por baixo das árvores. Que criatura horrível! Corpo seco, pernas alongadas, aquilo andava, parecia sentado nas próprias patas traseiras. As patas da frente possuíam garras enormes. Aquilo se babava e também deixava à mostra os enormes dentes que tinha em sua boca. Erguia a cabeça, cheirava o ar, parecendo que sabia o que estava ali. Só faltava nos achar. Meu pai deu o sinal, e também o primeiro tiro. No mesmo momento todos atiraram naquela coisa que deu um longo grito. Aquela coisa se debateu nas árvores e veio a derrubar um dos fazendeiros, de cima de uma árvore. Todos pulamos em seguida, e fomos atrás daquilo, que correu em direção ao lago. Achamos a fera, estava ferida caída às margens da lagoa. Meu pai mirou na cabeça daquilo e foi certeiro. O fazendeiro conseguiu escapar, entrou no lago. Comemoramos por uns minutos, mas nossa comemoração parou. Meu pai estava inquieto, olhando para o outro lado do lago. Tio Beto foi ao seu lado e perguntou se estava tudo bem. Meu pai falou para ele olhar firme em direção a uma árvore seca que tinha do outro lado. Foi então que vimos que tinha algo nos observando. Olhos vermelhos como fogo. Era uma grande criatura negra. Aquilo se colocou em pé. Aí tivemos noção do tamanho daquela coisa que deu um forte grito que cortou a noite. Aquela fera era muito maior que a fera que tínhamos acabado de matar. Meu pai falou naquele momento: aquela é a fera que tentou matar a nossa família. Nesse momento tivemos a sensação que meu pai sabia pelo qual motivo aquela coisa tinha vindo de tão longe. Não iríamos atrás daquilo, era muito perigoso. Esperamos o dia chegar. Logo que chegamos na fazenda, meu pai pediu para todos ficarem. Ele iria contar sobre a criatura. Tudo começou quando meu pai tinha 18 anos. Ele morava com meus avós naquela mesma chácara. Então meu pai conheceu a minha mãe. Começaram a se encontrar, tiveram um pequeno tempo de namoro e se casaram. Aí ele contou algo que me estremeceu os ossos. Ele falou que logo após o casamento minha mãe tinha engravidado. Após o nascimento da criança, a fazenda começou a ser visitada por uma criatura que veio direto do inferno. Estava tudo bem até o momento em que ele falou para mim que essa criança não era eu, e sim meu irmão. Então ele continuou a nos contar que uma noite, quando ele vinha do serviço, o carro dele estragou na estrada. Ele saiu do carro e notou que alguma coisa estava na mata e tinha acompanhado ele até ali. Ele sabia que aquilo era a mesma coisa que vinha visitando a fazenda. Ele ouviu a hora que aquilo correu à mata, continuando o caminho que chegava até a fazenda. Aquela coisa saiu da mata e se mostrou para ele. Então, por esse motivo, meu pai sabia que a fera que matamos não era a fera que ele viu na estrada. Então meu pai me falou chorando que a fera conseguiu chegar à fazenda. Só minha mãe e meu irmão, que tinha apenas alguns dias de vida, estavam em casa. Quando meu pai chegou, a porta já estava caída ao chão.
a casa revirada, e quando meu pai subiu até o quarto, minha mãe estava no chão com as pernas quebradas e meu irmãozinho não estava lá. Aquela coisa tinha levado meu irmão. Com isso, meu pai começou a caçar aquela coisa por noites e noites, até que achou uma caverna, alguns quilômetros longe da fazenda. Então ele se aproximou. Escutou o barulho dentro, voltou lentamente e explodiu a caverna, matando a fera que estava lá dentro. Ele achava que a fera que estava dentro da caverna era a mesma que tinha levado meu irmão, e por isso achou que tudo estava resolvido. Hoje tenho 25 anos. Depois de 26 anos, aquela coisa voltou atrás de vingança e não iria descansar até matar a todos nós. Descansamos durante o dia. Os fazendeiros ficaram em nossa fazenda. Resolvimos que perto das 14 horas iríamos até essa caverna que meu pai mencionou. Quando chegou o horário, fomos de carro pela estrada, até mais próximo ao local. O restante do caminho fizemos a pé pela mata. Atravessamos fazendas, lavouras, até que chegamos em um local em que a mata tomava conta. Era uma mata muito fechada. Meu pai falou que o local era aquele, mas estava tudo diferente. Então um dos fazendeiros fez sinal para todos nós. Ele tinha achado a caverna e ela estava aberta. Não entramos, pois de dentro vinha um cheiro de morte, um odor de carniça muito forte. Com certeza deveria ter um animal morto lá dentro. Ficamos de tocaia, então esperamos a noite chegar. E esperamos aquela fera. Mal sabíamos que aquilo não estava lá dentro. Estava esperando por nós da mesma forma que esperávamos por ela. Quando a noite chegou, fomos surpreendidos. Aquela coisa jogava longe os fazendeiros. Tio Beto foi logo lançado longe. Desmaiou e não retornou à consciência. Aquilo mordeu o braço do meu pai e o carregou para dentro da caverna. Ele estava sem a sua arma, acabou caindo no mesmo momento que foi atacado. Eu, ouvindo meu pai gritar, lutando para tentar escapar do ataque daquele lobisomem, corri para a caverna, achei no chão a arma de meu pai e corri em direção aos gritos. A fera estava em cima de meu pai. Quando vi meu pai já sem forças, peguei a arma e descarreguei naquela coisa. Aquilo não morreu, veio em minha direção. No mesmo momento, tio Beto e seu filho e um dos fazendeiros entraram na caverna e descarregaram as suas armas naquela coisa. Aquilo berrava, urrava de raiva e de dor. Corri para ajudar meu pai e dei a sua arma para ele. Colocou as 2 últimas balas que tinha em seu bolso na sua arma e caminhou em direção àquela coisa. Atirou direto na cabeça e a última bala foi direto no peito. Aquilo caiu, já sem vida. Os outros fazendeiros entraram na caverna e ajudaram meu pai a tirar aquela coisa de lá. E na porta da caverna, aquela fera foi banhada em gasolina e metido fogo. A caverna foi fechada novamente. Depois disso, todos fomos para o hospital. Alguns fazendeiros estavam machucados, meu pai estava muito ferido. Perdeu muito sangue. E também perdeu uma porcentagem do movimento de seu braço que foi mordido. Depois de 3 dias minha mãe chegou. A esposa do tio Beto também retornou para a fazenda. A chamava de tia Carmen. Éramos todos uma família. Os fazendeiros que estavam conosco se tornaram grandes amigos. E hoje me pego parado olhando para minha mãe, que sempre teve uma perna menor que a outra. Meu pai com o braço deformado. Eu sei, pelo que eles passaram, nossa vida voltou ao normal. Espero nunca mais ter que passar por isso. A única coisa que não me deixa em paz é aquela velha, que sempre que me vê me olha dos pés à cabeça. Acredito que não seja nada demais. Ou será que aquela velha sabe de algo que ainda não sabemos? Boa noite.